Efésios capítulo 6, de versos 1 a verso 4. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos na leitura, no estudo, na interpretação da Tua palavra, na nossa fraqueza intelectual, na nossa fraqueza espiritual. Nos colocamos completamente dependentes do Teu auxílio por nós, para nos edificar por meio da Tua santa palavra, Senhor. Edifica nossas vidas, nossas famílias, edifica os pais, os filhos, para que sejam transformados pelo poder dessa palavra. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, desde o capítulo 5, Paulo vem trabalhando aqui no livro de Efésios, como que a salvação, ela se opera de modo prático na vida do cotidiano de cada um dos crentes. Como que a salvação, o evangelho, não é algo simplesmente intelectual, algo que nós cremos com a razão, mas é, antes de mais nada, uma transformação integral do ser humano. Quando nós somos alcançados pelo poder do evangelho, quando nós somos alcançados pela obra de Cristo Jesus em nosso lugar, Jesus não alcança somente o nosso intelecto, a ponto de mudarmos de opinião, de formas como pensávamos antes, passarmos a pensarmos diferentes. Mas o encontro com Jesus é um encontro que transforma-nos por inteiros. Como eu disse, não meramente intelectualmente, mas nos transforma, inclusive, na forma prática, como vivemos nossas vidas. De forma que a salvação, que é algo interior no coração, ela pode sim ser verificada por provas factuais, por coisas visíveis. É muito interessante porque nós, no nosso processo de membresia da igreja, como vocês sabem, a nossa última etapa de um processo de membresia é a etapa da entrevista, em que nós perguntamos para a pessoa sobre a sua própria confissão de fé, sobre a sua própria convicção de fé, e depois de ouvir sobre esse testemunho pessoal, nós perguntamos sobre quais elementos essa pessoa tem para acreditar que ela de fato foi salva. Que provas você tem? Por que você acredita que de fato você foi alcançado pelo Evangelho? E é interessante como muitas pessoas ficam completamente perdidas nesse ponto, como se não tivesse provas a oferecer. Dizendo, olha, como é que eu posso provar uma coisa que acontece interiormente? E muitos, inclusive, levantam o texto bíblico, dizendo, olha, o Espírito de Deus diz ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu não tenho provas para mostrar, mas o Espírito de Deus testifica a mim que eu sou salvo. Isso é algo interior. Mas, irmãos, nas cartas do Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, combate constantemente essa falsa ideia de que a salvação é algo que acontece somente interiormente, no nosso intelecto, de maneira interna. Mas, na verdade, o que nós vemos é que, uma vez alcançados na nossa mente e nosso coração, a nossa vida prática terá uma transformação visível da forma como vivíamos antes para a forma como vivemos depois do Evangelho. E, inclusive, esse texto que vai dizer sobre o Espírito de Deus, que testifica ao meu próprio Espírito que sou o Filho de Deus, dentro do contexto está lá absolutamente claro de que, junto com esse testemunho interno, há também o testemunho externo dos frutos que são apresentados por alguém que foi alcançado pelo Evangelho. E basicamente o que Paulo tem feito aqui desde o capítulo 5 é mostrar de forma prática como que os cristãos devem viver suas vidas uma vez que foram salvos pelo Evangelho. E a primeira parte aqui que Paulo dedicou mais o tempo foi sobre os relacionamentos conjugais. Primeiro às esposas, depois aos maridos, e como que essa relação conjugal deve acontecer e deve se dar uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho
do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós vimos agora nesse texto aqui de Efésios capítulo 6, Paulo está mudando um pouco o seu foco. Mas veja, para ainda dentro da família. Paulo agora não está falando mais dos relacionamentos conjugais entre marido e mulher, mas agora ele vai se ater ao relacionamento entre pais e filhos. E veja no versículo 1, como ele começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Primeiro, Paulo está falando aos filhos, e aqui as crianças devem prestar bastante atenção, porque vocês são o alvo principal aqui do que Paulo está dizendo. Veja que a Bíblia não é um livro para adultos apenas. A Bíblia é um livro para que todos aqueles que se acheguem com fé possam aprender dela, inclusive as crianças. Porque Paulo escreve às crianças, Paulo escreve aos filhos. E qual é o chamado dos filhos? O chamado dos filhos é da obediência. Se vocês, crianças, foram de fato alcançadas por Jesus, se vocês de fato amam a Jesus, se vocês de fato querem agradar a Jesus, como que vocês mostrarão para Jesus que vocês amam a Jesus? Como que Jesus pode saber que vocês querem agradá-lo? É claro que vir à igreja é um bom momento para isso, cantar músicas, louvores, ler a Bíblia, mas não para por aí. Porque a forma como mostramos para Deus a nossa gratidão, o nosso louvor a Ele, é obedecendo aquilo que o próprio Deus nos ordena. E o que Deus ordena das crianças, enquanto filhos, é de que obedeçam os seus pais. Crianças, quando vocês obedecem aos seus pais, vocês não estão somente obedecendo aos seus pais, mas, em primeiro lugar, vocês estão obedecendo ao Senhor e agradando ao Senhor. E é isso que Paulo diz aqui nesse verso. Ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Faça isso a Deus, ao Senhor. Veja que nós não somos chamados, os filhos aqui, a obedecerem aos pais por causa dos pais. Mas o foco principal é agradar a Deus. Se vocês crianças, se vocês filhos, e mesmo os adultos aqui que devem honrar pai e mãe, obedecem ao mandamento, ao 5º mandamento, de honrar pai e mãe, se submeter a pai e mãe, isso é feito não por causa da qualidade do pai ou da mãe que você tem, mas primeiramente porque Deus te chamou a agir assim. Então é curioso notar como que Paulo ele aplica esse mandamento aos filhos, chamando-os à obediência. Isso porque, veja no versículo 2, Paulo chama o fundamento pelo qual ele ordena que as crianças obedeçam aos seus pais. Ele diz no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja que interessante. Paulo aqui ele traz o fundamento pelo qual ele deu a sua ordem. Primeiro ele disse: filhos, obedeçam os seus pais. Mas alguém poderia perguntar, alguma criança poderia perguntar: por que eu deveria obedecer? Eu nunca li na Bíblia obedeça pai e mãe. E Paulo então traz o seu fundamento bíblico logo no verso seguinte, quando ele diz: olha, lembre do que está escrito, honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Lembre-se do mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. E, aliás, é o primeiro mandamento com promessa. Mas olha que interessante, porque o mandamento não diz obedeça pai e mãe. O mandamento diz honra pai e mãe. Mas quando Paulo vai aplicar essa verdade à igreja, ou às crianças, Paulo já aplica de forma prática, dizendo: obedeçam os seus pais. Sabe o mandamento que diz para honrar? Você quer obedecer a esse mandamento? O que Deus exige dos filhos é que essa honra seja verificada por meio da obediência. Veja, irmãos, que coisa bonita aqui. Paulo está nos ensinando a estudar os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles são resumos daquilo que Deus quer de nós. Por exemplo, a lei diz: não matarás. A lei não diz: não abortarás. A lei diz: não matarás. Então alguém poderia dizer: olha,
Os crentes estão dizendo aí que aborto é pecado, mas a Bíblia não diz, não, nunca li não abortarás. Mas é óbvio que aquele que aborta está quebrando o pecado do não matarás. O próprio Jesus ensina isso quando ele vai trabalhar sobre a questão do não adulterarás. Ele está dizendo aos fariseus, olha, não é porque a lei diz não adulterarás, que vocês podem pintar e bordar com a outra, e só porque não consumaram o fato, não quer dizer que vocês não quebraram o mandamento, porque vocês não consumaram o ato do adultério. Mas somente o fato de você olhar com um olhar impuro para uma mulher que não te pertence, você já quebrou o mandamento. Jesus nos ensinou que os mandamentos, eles servem como mapa, para que a partir do mandamento nós consigamos encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas, tendo os 10 mandamentos como bússola, como guia da vontade de Deus para nós. Então vejam que cada um dos mandamentos, ele se aplica de forma prática em nossas vidas. E Paulo está fazendo justamente isso. Crianças, o mandamento que diz honra pai e mãe, não requer de vocês nada além, ou nada menos, do que obediência. Vocês devem obedecer aos seus pais. Vocês devem obedecer aos seus pais. E como eu disse, quando Paulo acrescenta o no Senhor, ele carrega essa ideia de que nós obedecemos em primeiro lugar ao Senhor e não aos pais, como última instância, como última autoridade. E isso significa duas coisas, pelo menos. A primeira, como eu disse, é que isso independe da qualidade dos pais. Porque alguns filhos poderiam dizer, mas meus pais não são bons pais, meus pais não são cristãos, meus pais me tratam mal. Eles não merecem ser obedecidos. Mas quando Paulo chama os filhos a obedecerem como ao Senhor, é a mesma coisa que ele fez quando ele ensinou homens e mulheres. As mulheres submetem ao marido como ao Senhor. Maridos amam suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Então vejam que da mesma forma filhos obedecem aos pais, não por causa da qualidade dos pais, mas porque o Senhor o chama assim. Mas isso também traz um outro aspecto, de que uma vez que a nossa autoridade final é o Senhor, isso significa que a autoridade dos pais, ele vai até onde aquilo não quebra as ordens e os mandamentos do próprio Senhor. Provavelmente, ou talvez, haverá momentos em que filhos se colocarão em um dilema moral, em que os pais estão requerendo que ele faça algo que vá contra a obediência ao Senhor. Imagine, por exemplo, um filho convertido ao Senhor, mas com pais descrentes, pais pagãos, adeptos de religiões falsas. E os pais, então, obrigam ou mandam que os seus filhos participem com eles em rituais idólatras, por exemplo. E os pais podem dizer, olha, na tua Bíblia, o teu Deus, não diz lá que você deve obedecer ao pai? Então você deve me obedecer e participar comigo dessa prática. Mas quando essa ordem é dada, ela é dada com a exceção de ao Senhor. Dizendo que se eu tiver um dilema moral entre ter que obedecer aos meus pais, honrar aos meus pais, mas isso implicará numa obediência ao Senhor, então eu sou chamado a não obedecer meus pais e a não honrar meus pais naquele ponto para me manter fiel ao Senhor. Porque a nossa autoridade maior é ao Senhor. E vejam que isso é em tudo. É em relação a pais e filhos, é em relação a nós, ao Estado, ao governo, às leis. Tudo que nós nos submetemos às autoridades, mesmo aos pastores, à igreja, tudo isso está debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que se qualquer autoridade exigir de nós algo que vá contra aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nós temos o dever da desobediência. Porque no final, a nossa obediência é ao Senhor. Mas veja que quando Paulo, então, ele traz o mandamento de honrar pai e mãe, ele não somente traz o mandamento da honra pai e mãe, mas ele lembra algo importante. Ele está dizendo, olha, não se esqueça que esse é o primeiro mandamento com promessa.
Quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, todos os mandamentos, e chega finalmente no mandamento do honra teu pai e tua mãe, nós vemos que junto do mandamento há uma promessa, de que aquele povo que honra pai e mãe, aquela nação que tem a honra como pai e mãe, como algo valioso, que é cumprido, que é observado, Deus abençoa essa vida. Essas pessoas têm vidas longas, vidas boas. Deus está prometendo uma vida boa para aqueles que honram pai e mãe. Crianças, vocês querem ter uma vida longa? Uma vida boa? Uma vida alegre? Veja, Deus deu um mandamento para vocês. Obedeça a pai e mãe. Abra os ouvidos para o que papai e mamãe falam. Não queiram ser cabeças duras, de achar que vocês são mais inteligentes do que eles, de que vocês sabem mais do que eles. Mas ouçam a instrução para que tudo te vá bem na terra. É isso que o mandamento diz, a promessa de Deus. Para que tudo te vá bem, para que você tenha vida longa. Paulo lembra isso como uma forma de animar os filhos a honrar pai e mãe. Olha, há a promessa para você. Há algo que Deus está te prometendo. Então obedeçam pai e mãe, porque vocês serão recompensados por isso. Como diz João Calvino nesse ponto, Paulo nos diz que aprove a Deus confirmar esse mandamento por meio de uma promessa extraordinária, como uma forma de um selo ao seu mandamento. Ele dá esse mandamento com um presente especial. Olha, cumpra esse mandamento, porque vocês não vão se arrepender. E como é comum nós encontrarmos pessoas mais velhas, depois de terem se lascado muito nessa vida, e essas pessoas dizerem, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Quantos de vocês, quantos de nós aqui presentes não podemos, em nossa própria vida, dizer essa frase? E quantos de nós já não ouvimos essa frase? Se eu tivesse dado mais ouvidos aos meus pais. Se eu tivesse dado mais atenção aos conselhos que eles me deram. Se eu tivesse sido mais diligente, mais obediente, eu não teria me dado mal como eu me dei nesse ponto da minha vida ou naquela fase da minha vida. Por isso o mandamento, ele traz consigo essa promessa. Vejam que quando nós falamos que a marca da conversão, o resultado da conversão se vê de modo prático em nossas vidas, nós estamos dizendo que mesmo os filhos demonstrarão salvação de modo prático como vivem em relação aos seus pais. Irmãos, as nossas famílias cristãs, as nossas famílias da igreja, precisam ter filhos completamente diferentes de filhos que o mundo tem. Talvez vocês, pais de crianças pequenas, tenham constantemente a experiência de se reunir com famílias não cristãs que também têm filhos pequenos. E vocês sabem que é uma experiência pouco agradável. Quando nós colocamos nossos filhos para conviver com crianças que não têm a Bíblia como fundamento de suas casas. É visível a diferença de comportamento, é visível a diferença de obediência, é visível a forma que se comporta uma criança que cresce no ambiente saudável da igreja, da palavra e do evangelho, de uma criança que cresce longe da instrução de pai e mãe. Por isso, vejam que, embora Paulo esteja falando aos filhos aqui, para que sejam obedientes aos pais, sem dúvida, esse é um chamado primeiro aos pais, para que façam seus filhos obedientes. Porque ninguém nasce obediente. E nenhuma criança deixada ao seu próprio coração se tornará obediente naturalmente. Se eles não forem instruídos e conduzidos por seus pais, as crianças não serão obedientes. Por isso que a culpa, no final das contas, por filhos obedientes, não é das crianças, mas é dos próprios pais, que não têm corrigido, ensinado e instruído esses filhos no Senhor. E é isso que Paulo faz então no versículo 4. Ele direciona a sua instrução agora aos pais. Veja o que ele diz no versículo 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os
na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se tem uma coisa que eu não gosto, é daquele pregador que em todo sermão ele quer ficar apelando ao grego e ao hebraico, para mostrar como que ele é versado nas línguas originais. Muitas vezes até sem alguma utilidade prática. Eu acho isso um pouco piegas, assim, do pastor querer mostrar como ele entende das línguas originais, e todo sermão ele quer trazer ali algum termo diferente para a igreja ouvir. E vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas especialmente nesse verso, capítulo 4, como faz diferença a gente dar uma olhada nas palavras originais, no significado das palavras originais, para que a gente entenda esse verso com ainda mais profundidade do que ele está no nosso português. Então eu terei que fazer isso um pouco hoje, mas faço isso com toda a licença e a paciência de vocês, porque eu acho que é algo útil e que vai aprimorar o nosso entendimento, e faço isso muito com a ajuda do meu professor Vande, aqui meu professor de grego, que me ajudou nisso. Mas a primeira coisa interessante aqui quando nós olhamos esse texto, é que quando ele diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, é que essa palavrinha pais, no nosso português pode confundir um pouco, mas no original está sendo direcionado diretamente ao pai, ao homem. É o pai no plural. Quando Paulo chega no versículo 4 e diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ele não está falando aqui nesse primeiro momento de pai e mãe, mas de pai no plural. Pais, homens. Ou, como está no inglês, fica mais claro isso, fathers. Aos pais, aos homens. E por que Paulo faz isso? Bom, eu tenho algumas ideias do por que Paulo faz isso. Obviamente, a primeira é porque o pai, sendo a autoridade da casa, Paulo está mostrando que o chamado principal de instrução dos filhos é do pai, e não da mãe, como muitos pensam. Há uma falsa ideia no meio da igreja, no meio da nossa sociedade, de que o trabalho do pai é sustentar a casa. Se o pai trabalha e leva o sustento para casa, o resto, a mãe é que se vire. A mãe que eduque os filhos, a mãe que instrua os filhos, a mãe que disciplina os filhos. A mãe que resolva todas as situações com os filhos. Mas quando Paulo vai chamar os pais sobre a sua responsabilidade de criar filhos no Senhor, ele reúne os homens. Ele quer falar com os homens. E por isso eu quero me dirigir aqui especialmente aos pais homens. A você que é pai. Se o seu filho não tem se comportado bem, se você não tem se agradado da forma como seus filhos têm se comportado, como eles têm crescido, isso é uma responsabilidade sua. E a sua ânsia de repetir Adão, dizendo, a culpa é da mulher que tu me destes. Paulo aqui chama vocês para tomarem posição na sua responsabilidade de pai. Se a sua família falhou, se seus filhos têm falhado, a responsabilidade é sua. Não adianta você culpar sua esposa e muito menos os seus filhos. A responsabilidade é sua de nutrir, instruir os seus filhos no Senhor. É óbvio que, por consequência, nós podemos aplicar esse verso às mulheres. Tudo que nós falaremos aqui, as mulheres farão uso e devem fazer uso da instrução de Paulo. Mas o que nós não podemos perder de vista é que aos homens, ao pai, está a responsabilidade principal da educação e da instrução dos seus filhos. O segundo ponto importante aqui, quando nós olhamos para o texto original, é que quando Paulo escreve, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, é muito interessante, porque a palavrinha traduzida por provoqueis, e a palavrinha traduzida por ira, é exatamente a mesma palavra no grego. O verbo é exatamente o mesmo. Ou seja, me parece que a ideia aqui de Paulo é que os pais
não devem ser irados com os seus filhos, provocando os seus filhos à ira. Veja, quando nós lemos em português, parece que a proibição dos pais aqui é levar os filhos à ira apenas. Mas Paulo está indo além disso. O que Paulo está dizendo é que os pais não podem ser irados, levando os filhos à ira. Quando pais são irados com os seus filhos, qual será o resultado? Você terá filhos irados. Meus irmãos, os nossos filhos nada mais são do que espelhos de nós mesmos. Eles convivem com a gente e eles aprendem com a gente. E todos os seus maus comportamentos, ou a maioria deles pelo menos, podem ser encontrados ou verificados em nós mesmos. É o que Paulo está dizendo: pais, vocês não querem filhos irados? Não sejam irados com eles. Pais que agem com seus filhos com demasiada rispidez, severidade, terão filhos resultantes disso. Sabe o pai que grita com o seu filho dizendo: não grita, moleque? Quer dizer, para interromper o grito, o pai grita. Não seja ignorante, sendo ignorante. Sai da televisão, e o pai com o celular o dia inteiro na mão. Arruma seus brinquedos, e o pai com a calça, com a meia, com a cueca jogada no meio do corredor. Veja, irmãos, nossos filhos nada mais são do que um espelho de quem nós somos. Como eu disse, o Evangelho de Cristo Jesus não é algo que muda somente a nossa convicção, nossas palavras, mas muda a forma como vivemos. E a forma como vivemos é aquilo que mais ensina aos nossos filhos. Você pode fazer culto familiar com seus filhos. Você pode repassar com ele o catecismo todos os dias. Você pode ser diligente, trazendo à igreja, a escola bíblica, decorando versículos. Mas sabe o que mais ensinará aos seus filhos? A forma como você vive o evangelho na sua casa. A forma como você lida com a sua esposa. A forma como você lida com eles. É surpreendente que recentemente eu ouvi de um famoso, ele é filho de um famoso pastor norte-americano, e o filho dizendo a respeito do pai, o pai já idoso, o filho adulto, ele dizendo na entrevista: sabe, eu nunca vi meu pai gritar com a gente. Eu não lembro do meu pai gritar com a gente. Eu nunca vi meu pai alterar a voz com a gente. Meu pai era firme, era duro, mas eu nunca vi papai gritar com a gente. Vejam, irmãos, o poder de pais que, de fato, transformados pelo Evangelho, criam seus filhos, agindo em suas próprias vidas, a transformação causada pelo Evangelho. Não é incomum nós vermos histórias e mais histórias de homens que se colocam na igreja, são pregadores, músicos, líderes, reconhecidos pela comunidade, mas que dentro de casa os filhos sabem que o pai é um ignorante, um grosso, um violento, que não cria seus filhos com amor, com carinho. O ponto de Paulo é: pais, não deixem seus filhos irados. E como vocês deixarão seus filhos irados? Sendo irados. Sendo irados, vocês produzirão filhos irados. Veja que se por um lado os filhos são chamados a obedecer aos seus pais, por outro, a autoridade que Paulo dá aos pais, que Deus dá aos pais, não é uma autoridade para fazer com os filhos aquilo que eles bem entenderem. Não, mas é para criar esses filhos com amor, com cuidado. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, quando Paulo vai fazer exatamente essa mesma aplicação do mandamento, lá Paulo diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Sabe, irmãos, porque um pai que está constantemente irado traz desânimo para o filho. O filho perde o ânimo da obediência, perde o ânimo do amor.
perde o ânimo do carinho. É como um funcionário obedecendo a um chefe que nada tá bom, que nada presta, que só reclama, que é sempre ignorante. O que se espera desse funcionário? Que ele trabalhe com vigor, com alegria, feliz em servir aquela empresa? Não. Aquele funcionário, no máximo, vai trabalhar para dar 6 horas e poder bater o cartão e ir embora. Ele quer o salário dele para pagar o boleto e acabou. Ele não está fazendo aquilo com amor. Paulo está dizendo, olha, cuidado para que vocês não façam isso dentro da própria casa de vocês. Criando os seus filhos com uma tamanha severidade, uma tamanha rigidez, com ira, para que eles desanimem. E que, sabe, vocês sabem como que a nossa sociedade pensa, os adolescentes? A ansiedade por fazer 18 anos. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos e sair de casa. E me livrar dos meus pais. E ter a minha liberdade. Isso muitas vezes é reflexo de uma obediência que é por meio da força. Porque são pais que não criaram os seus filhos para obedecerem com alegria. Porque, irmãos, entre os cristãos, esse tipo de pensamento não pode ser normal. Não pode ser normal. Os filhos devem ser criados numa atmosfera que obedeçam aos seus pais com alegria, com esperança. É óbvio que obediência sempre custa, principalmente quando a nossa vontade é oposta. Eu não estou dizendo que sempre será fácil, eu não estou dizendo que as crianças muitas vezes não se sentirão frustradas, mas o ponto de Paulo é, cuidado com a forma como você lida com eles, de forma irada, para que eles não desanimem na caminhada deles. Mas qual que é o oposto disso? Paulo sempre faz isso em suas cartas, né? Ele nos chama a abandonar uma prática por um lado, enquanto trocamos a prática errada pela prática boa. E se por um lado pais não devem ser irados com os seus filhos, levando esses filhos também à ira, ele diz, mas criai-os. E aqui mais uma vez eu quero parar nessa palavrinha, porque essa palavrinha no original carrega a idade de nutrição. Alguém que é nutrido, alguém que é cultivado. Sem dúvida, a imagem mais próxima de nós é a imagem de um jardim que é cultivado. Aqueles que gostam da arte da jardinagem, sabe que não basta jogar a sementinha lá ou colocar a mudinha na terra e esquecer. Se você não cultivar as suas plantas, se você não cultivar a sua flor, ela não crescerá saudável. Eu me lembro que ainda, até hoje, né, mas quando criança, minha mãe acordava cedinho, ela ia nas suas plantinhas, ia uma por uma, bom dia, lindinhas, e fazia carinho assim nas folhinhas, jogava um pouquinho de água, e ela fica brava até hoje se você critica alguma planta dela perto da planta. Mãe, essa planta está feia. Filho, não fala isso. A gente tem que cultivar uma boa planta. Eu, obviamente, não acredito nisso, né? Mas o que não está errado é a questão da nutrição, do cultivo. E o chamado dos pais não é somente para manter os filhos vivos. Essa criação largada, como muitos dizem. Não, o chamado do pai é para que haja nutrição, para que haja cultivo. E mais uma vez eu lembro vocês, Paulo está direcionando isso aos pais, homens. Pais, a responsabilidade primeira de nutrir os seus filhos não é da mãe, mas é sua. Muitos pais acham que estão nutrindo os seus filhos, enchendo a barriga deles de comida. Passam o dia na empresa, chegam à noite, querem o controle da televisão para ligar a televisão e agora eu tenho um momento de descanso. E não tem tempo de nutrição, de cultivo da vida dos seus filhos. Não é de se admirar que esses filhos se tornem filhos rebeldes no futuro, porque não foram nutridos por seus pais.
não foram cultivados por seus pais. Então veja que o chamado dos pais não é meramente para fazer os filhos grandes, manter os filhos vivos. Ah, tá aí, Senhor. Já tem 12 anos, já come 1 quilo por dia, fiz minha parte. Não, o chamado do pai é da nutrição, de cultivar essa criança. Assim como alguém cultiva um jardim, cria um jardim. E como que os pais farão isso? Como que pais cultivarão os seus filhos? Paulo diz, na disciplina e na admoestação do Senhor. Você quer cultivar os seus filhos? Você quer nutrir os seus filhos com boa terra, com bons nutrientes? Então façam isso na disciplina e na admoestação do Senhor. E é óbvio que, mais uma vez, nós precisaremos olhar o original. Porque essa palavrinha disciplina, e talvez essa aqui vocês já estejam craques, muitos de vocês aqui, que significa paideia, que é o entendimento grego, a denominação grega para o sistema educacional. O sistema educacional grego da formação educacional integral de um jovem era chamado de paideia. Carregava essa ideia do currículo pelo qual um garoto, uma garota precisava passar para ser formado como um cidadão. Todas as matérias que ele precisava passar era a paideia grega para se tornar, então, alguém apto a viver na sociedade. Paulo está dizendo, os nossos filhos também precisam ser treinados em uma paideia. Também precisam passar por essa disciplina. Mas veja, não é a paideia grega, porque Paulo diz a paideia ou a disciplina do Senhor. Da mesma forma, ele vai trazer a ideia da admoestação. E essa palavra carrega o peso dos alertas que os pais dão constantemente aos seus filhos. Porque não basta aos pais darem o treinamento aos seus filhos, se esses pais também não derem a correção, o alerta, a advertência aos seus filhos. Dizendo, filho, aqui está errado, isso precisa ser mudado, isso precisa ser abandonado. Mas, irmãos, como que pais fazem isso? Somente quando pais vivem próximos aos seus filhos. Somente pais que vivem próximos aos seus filhos é que podem cultivar os seus filhos nessa disciplina e nessa admoestação. Pais que terceirizam completamente a educação dos seus filhos, para que profissionais façam isso em seu lugar, estão descumprindo o chamado principal como pais, para cultivarem e nutrirem os seus filhos no Senhor. Irmãos, é normal para o nosso mundo os pais entregarem os filhos dormindo numa instituição e buscar ao fim do dia, já dormindo para o dia seguinte. Ou buscar o filho faltando 10 minutinhos para dormir, só para dar tempo de tirar aquela foto fofinha e botar no Instagram e mostrar como você é uma excelente mãe, um excelente pai. A nossa sociedade acha normal substituir o relacionamento afetuoso de pai e mãe por relacionamentos meramente profissionais. Seja escolares, de babás, de tutores, do que quer que seja. Veja que não é errado fazermos uso de profissionais, de instituições, para ajudarem em nosso papel instrutivo dos filhos, mas isso jamais pode significar uma terceirização de pais. Dizendo, eu vou mandar meu filho para esse reformatório e busco ele pronto. Igual quando você compra um cachorrinho e manda o cachorrinho passar 6 meses no centro de treinamento e ele volta completamente obediente. Senta, rola, deita e finge de morto. A experiência que você terá com o seu filho é justamente a oposta do cachorrinho. O seu filho voltará para sua casa, não obediente, mas completamente rebelde. O seu filho voltará para sua casa depois de um tempo de treinamento, não piedoso ao Senhor, mas adepto ao Estado, ao governo, ao pensamento desse mundo. Como o pastor Woody Bauchan já disse, se toda a família cristã manda os filhos para que sejam educados em Roma, não é surpreendente que eles voltem de Roma
iguais a César. É óbvio. Lá eles são ensinados a pensar como César, eles voltarão para casa pensando como César. Se você manda os seus filhos para estudarem em escolas que enfiam na cabeça dos seus filhos tudo que é tipo de ideologia anticristã, de pensamento anticristão, não é de se surpreender que eles voltarão de lá não cristãos. Irmãos, isso não é óbvio. Mas a última vez que o pastor Elmer falou disso em outra igreja, ele quase foi apedrejado lá. Que absurdo falar isso. Que alguém que vai para um ambiente não cristão, provavelmente voltará de lá não cristão. Mas é óbvio. É óbvio. Ah, mas tem uma exceção que... É óbvio, a exceção prova a regra. Se é tão surpreendente que há alguém que sobreviveu diante do tiroteio, é porque a maioria morre ali. Irmãos, eu fui criado num ambiente de igreja com aproximadamente 50, 60 crianças, adolescentes, jovens, que nós crescemos num grupo ali, todos juntos. Mais ou menos como nossas crianças aqui têm a oportunidade de crescerem juntas. É triste hoje ver como de aquele grupo de 50, 70 pessoas mais ou menos, tem 4 ou 5 na fé. A maioria apostatou do evangelho. Sabe por que apostatou do evangelho? Por causa das escolas e das universidades. É óbvio que isso não é um proibitivo para que pais não enviem filhos para faculdade, como se polemizou na última semana nas redes sociais. Na minha opinião, até um pouco exagerada a forma como se polemizaram a fala daquele que falou. Mas o ponto é, irmãos, os pais não podem terceirizar a educação dos seus filhos para profissionais, porque eles voltarão desses profissionais pensando como o pessoal de lá e não como nós. E meus irmãos, pais e mães, a nossa janela de tempo é muito curta. Pergunte para os pais mais velhos aqui, que os filhos já saíram de casa, que já são adultos. Pergunta se não é rápido o tempo. O tempo voa. Ou nós aproveitamos o tempo que temos para sermos diligentes com as preciosidades que Deus nos deu nas mãos. Ou nós lamentaremos amargamente no futuro o fato de que não nutrimos, não cultivamos nossos filhos no Senhor. Eu quero encerrar olhando com vocês para o texto de Malaquias, capítulo 4. São os últimos versos do Antigo Testamento. A última página do Antigo Testamento, peço que você abra lá comigo. As últimas palavras que o profeta Malaquias deixa, antes de 400 anos de silêncio profético. Depois disso, o povo fica 400 anos em silêncio, até que aparece João Batista, então, anunciando a proximidade do reino de Deus. Então, leia comigo Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Veja o que a palavra diz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vejam, irmãos, o que o profeta Malaquias está anunciando aqui, é que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Elias viria. E nós entendemos que aqui Elias veio pelo ministério de João Batista, não como uma encarnação, mas a pregação de Elias. Veio por meio de João Batista, e o resultado disso, o resultado do reino de Deus chegando de fato na vida das pessoas, de pessoas abandonarem as suas veredas tortas para endireitarem ao Salvador, significaria em algo visível, que seria coração de pais se voltando aos seus filhos, e dos filhos
se voltando aos seus pais. Meus irmãos, se somos de fato cristãos, se de fato fomos alcançados pelo poder do Evangelho, se de fato fomos alcançados por Cristo Jesus, e Cristo Jesus nos revestiu de vestes limpas e puras e brancas, o primeiro lugar onde isso será verificado é dentro da nossa casa. Na forma como lidamos em nosso casamento, como já vimos nas semanas anteriores, e na forma como lidamos com os nossos filhos. Se você de fato foi alcançado pelo Evangelho, se você de fato foi alcançado pela mensagem de Cristo Jesus, do perdão dos nossos pecados, da esperança de salvação, esse Evangelho, ele vai frutificar na forma como mudamos as nossas prioridades. E entendemos que a nossa família, a nossa casa é o nosso primeiro ministério. E ainda que a gente possa falhar na nossa vida profissional, ainda que a gente possa falhar em tantas áreas da nossa vida, uma coisa nós não podemos falhar, que é na forma como conduzimos a nossa casa. Porque lá é o primeiro lugar onde o Evangelho será visível e testificado. Recentemente eu ouvi um pastor dizendo: olha, eu posso não levar ninguém para o céu, mas os meus filhos eu vou levar. Eu vou fazer de tudo para levar os meus filhos. Ainda que eu fale com a minha igreja e não consiga levar ninguém para o céu, que a minha pregação não alcance ninguém na minha igreja, mas os meus filhos eu vou levar comigo. Meus filhos estarão lá comigo. Eu não vou falhar com os meus filhos. Pais, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Essa é uma palavra de instrução, mas é uma palavra também para que a gente olhe para si mesmo, para que a gente sonde nosso próprio coração, nossa própria vida, identifique onde está a nossa prioridade. Se temos sido pais diligentes, filhos diligentes, vivendo o Evangelho dentro da nossa casa. Porque a mesma mensagem do Evangelho que nos salvou é a mensagem do Evangelho que nos perdoa. Você que falhou como pai, você que falhou como mãe, sua história não está perdida. Em Cristo Jesus há perdão. Em Cristo Jesus há restauração. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus está muito mais interessado nos nossos filhos do que nós mesmos. Por isso, não tente fazer isso na força do teu braço. Não tente recuperar o tempo perdido na força do teu braço. Mas confesse teu pecado ao Senhor. Entregue isso ao Senhor e clame a Ele, para que Ele te fortaleça, te instrua, para que você então, na sua vida, nas suas condições, no que te resta ainda de tempo, seja usado pelo Senhor, para instruir e edificar a vida da sua família, especialmente dos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus de fato, irmão, preserve nossos filhos. Que Deus de fato preserve nossas casas. Irmãos, Satanás quer destruir nossa família. Satanás quer roubar nossos filhos. Satanás quer destruir as crianças. Quer destruir os bebês. E nós somos incapazes de protegê-las. Por isso, nós devemos clamar e viver na dependência do Senhor. Para que o Senhor seja a nossa força. Para que Ele faça o trabalho por nós. Que Deus nos preserve debaixo da tua mão de graça. Vamos orar. Senhor, nós entregamos nossas vidas em suas mãos. Nós entregamos nossas famílias em suas mãos. Clamando a Deus para que a tua mão de graça, bondade e misericórdia seja sobre nossas casas. Ó Deus, nos preserva de pensarmos e agirmos como esse mundo, que abandona os seus filhos, que cria os seus filhos longe do Senhor. Mas nos instrua, ó Deus, a sermos fiéis e diligentes na vida do Evangelho dentro de nossas próprias casas. Que nossos filhos sejam nutridos, cultivados, num ambiente de amor e de edificação da tua palavra. Que os filhos aprendam a obedecer aos seus pais como resposta do amor ao Senhor. Seja com a gente, ó Deus, e nos guarda debaixo da tua mão poderosa. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém.